Em 2001, o futebol brasileiro foi abalado por uma convocação que deixou todos perplexos. A seleção brasileira anunciou a convocação de um jogador cujo desempenho em campo parecia não justificar sua chamada. Mas o mistério veio à tona anos depois, quando o presidente do clube, onde esse jogador atuava, confirmou que havia pago para que ele fosse convocado. Sim, pagamos para que ele jogasse na seleção. Foi isso. Em seguida, ele soltou. Sim, muitos utilizam desse esquema no futebol brasileiro. Essa história é apenas a ponta do iceberg. Você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Totalmente. Por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas a necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. No entanto, o que poucos conhecem é que essa saga vai muito além do que se imagina. Envolve desde um misterioso contrato com a Nike até uma investigação cuidadosamente realizada pelo FBI, que resultou na condenação e no banimento de alguns presidentes da seleção brasileira. É uma história que poucos falam sobre, e hoje eu vou revelar todos os segredos para você. Enquanto o mundo celebrava a vitória da França em 1998, o Brasil sofria por mais uma Copa do Mundo tirada debaixo de seus narizes. A única pergunta que ecoava em todos os cantos era: como o Brasil perdeu esse título? As suspeitas logo caíram sobre a Nike, que estava supostamente envolvida em um esquema obscuro junto à CBF. A situação ficou tão tensa a ponto do jogador Ronaldo Fenômeno ser levado à presença de investigadores parlamentares para ser interrogado sobre a função da Nike na seleção. Bem, tudo isso teve início após a assinatura do contrato da Nike com a seleção, um acordo cercado de estranhezas e mistérios. Em 96, a Nike fechou um acordo com a CBF, naquele que se tornou o maior contrato envolvendo uma seleção nacional e um dos negócios mais polêmicos da história do futebol. No entanto, não foram apenas os 160 milhões de dólares pagos por um contrato que chamaram a atenção nesse acordo entre a Nike e a CBF. Nas cláusulas do contrato, algumas exigências levantaram preocupações sobre o poder da Nike sobre a seleção brasileira. A patrocinadora tinha o direito de escolher os adversários do Brasil em 50 amistosos durante os 10 anos da parceria. Além disso, exigia que nesses amistosos, pelo menos 8 jogadores titulares estivessem em campo. O contrato também proibia a CBF de marcar jogos em certos países. E, como se não bastasse, a busca por novos patrocinadores, independentemente de serem relacionados a material esportivo ou não, deveria passar pela aprovação da Nike. Ali, os presidentes basicamente entregaram o controle da poderosa seleção brasileira nas mãos da Nike. Essa influência atingiu seu ápice durante a final da Copa do Mundo de 1998. Não pela derrota do Brasil, o grande favorito, mas sim pelos eventos inexplicáveis que cercaram o craque da amarelinha. Ronaldo teve uma convulsão misteriosa hora antes do jogo. A escalação de Edmundo no lugar do Fenômeno já havia sido divulgada para a imprensa mundial. No entanto, minutos antes do início da partida, houve uma reviravolta e Ronaldo foi escalado como titular. Após o desempenho abaixo da média de Ronaldo na derrota por 3-0 para a França, surgiram rumores de que a Nike, que também tinha um acordo de patrocínio pessoal com o atacante, insistiu que ele jogasse contra as recomendações médicas. Afinal, ele era o garoto propaganda de sua campanha de marketing. Em um áudio vazado de Edmundo, ele chegou a mencionar a existência de um contrato que obrigava Ronaldo a jogar todos os jogos. A Nike é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos em 90 minutos. Mas que a Nike tem uma força da coisa. Tem. No Brasil, a Nike se tornou uma das grandes vilãs daquela derrota. Quando a equipe retornou ao aeroporto do Rio de Janeiro, eles se depararam com uma faixa que expressava o sentimento nacional de forma simples e direta. Uma bandeira brasileira com o slogan Ordem e Progresso, substituído pela palavra Nike. Mas isso era apenas o começo do tenso episódio que estava por vir. Em 2015, uma investigação do FBI trouxe à tona detalhes chocantes. Além dos 160 milhões de dólares do contrato de patrocínio ao longo de 10 anos, a Nike concordou em pagar por fora do contrato 40 milhões de dólares à Trafic, a empresa detentora dos direitos de imagem da seleção, com esses valores sendo transferidos para uma conta na Suíça. Destes 40 milhões, 30 milhões já haviam sido pagos entre 1996 e 1999, sendo que metade dessa quantia, estranhamente, foi parar nas mãos do então presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Curiosamente, Teixeira que havia vendido os direitos da seleção para a Trafic. Além disso, uma porcentagem dos 160 milhões de contrato oficial também era dividida entre o dono da Trafic e o presidente da CBF. Como resultado dessas revelações, outros presidentes da CBF também foram
foram condenados e banidos do mundo do futebol. Recentemente surgiram rumores de uma possível renovação, mas a Nike impôs algumas cláusulas. Uma delas, a cláusula anticorrupção. E tudo isso não marcou o fim da trama de escândalos que cercam a seleção, como os misteriosos esquemas de convocação, nos quais ninguém consegue compreender o motivo de determinados jogadores terem sido chamados. O ex-presidente do esporte, Luciano Bivar, já chegou a admitir ter pago uma comissão para facilitar a convocação do volante Leomar para a seleção brasileira em 2001. Em entrevista à ESPN, o então dirigente do clube pernambucano confessou ter desembolsado uma quantia em dinheiro a um lobista, que intermediou os contatos para segurar a convocação do jogador. Todo mundo faz lobby no futebol brasileiro. Pergunte a Felipão, por exemplo, quantos procuradores ligaram a ele pedindo a convocação de alguém? Essa é a realidade do futebol brasileiro. No caso de Leomar, houve um pagamento para que ele fosse convocado, afirmou Bivar. Na época, a convocação de Leomar causou estranheza na imprensa e entre o público. Um dos objetivos nossos era valorizar o Leomar como um atleta que foi do Sport Clube do Recife, uma grande entidade, e que jogou na seleção brasileira. O volante chegou até a ser capitão da equipe e disputou a Copa das Confederações de 2001, tendo Emerson Leão como técnico da seleção. Se eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários e quem encaminha o próprio jogador. As convocações da seleção brasileira sempre geram discussões. Um dos casos mais recentes foi a convocação de Daniel Alves para a Copa do Mundo do Catar. O jogador convocado por Tite não entrava em campo há meses. O empresário Wagner Ribeiro, que já representou nomes como Neymar e Kaká, revelou que já houve sim convocações motivadas por interesses financeiros, visando valorizar o jogador para futuras transferências para a Europa. Já houve muitas convocações por interesse até uns 10, 15 anos atrás. Atualmente, eu não sei. Também existem casos de negócios na base, com gerentes e treinadores recebendo dinheiro para aprovar jogadores, afirmou. Recentemente, a convocação do atacante Matheus Cunha gerou intensas contestações. O jogador foi chamado pelo técnico Fernando Diniz pela segunda vez, apesar de não estar atravessando um bom momento no Wolverhampton. Matheus Cunha acumula 27 jogos no Wolves e apenas 3 gols marcados. É relevante destacar que ele e outros 7 jogadores convocados por Fernando Diniz são agenciados pelo mesmo empresário do técnico da seleção. Vamos lá, a arte dos atacantes centroavante da seleção. Fala o centroavante. Vamos lá, 34 jogos, Richarlison, 3 gols. Meu Deus. E isso em 2023. Agora o monstro, o fenômeno, o jogador que é melhor que o Lewandowski. É o melhor que o Lewandowski. Não, esse aí, eu não sei o que esse cara tem. Esse cara deve ser perfumado, deve ser... Não sei, deve ser gente boa, hein? Deve ser. Deve ser um bom menino, deve contar piada, histórias, anedotas. Empresário bom ele tem, que é o Juliano Bertolucci. Que é o mesmo do treinador. Não sei se é coincidência, né? Coincidência. 31 jogos, 3 gols. O cara 3 gols. O que o cara chega em casa, fala pra esposa, pra namorada, pro namorado? O que ele fala? E aí, bem, como é que tá? Não, então, não deu hoje. Não tá dando faz tempo, né? 31 gols, velho. 31 jogos, 3 gols. É o Brasileirão inteiro. O cara chega em casa, o porteiro. Ei, tudo bom? Ele abaixa a cabeça. Ele não responde. Responde. O Yuri Alberto tem 11. Tá bem, então. Tá, claro, pô. Então vamos lá, bota o outro aí. Que aí é pra quebrar, hein? Aí é pra 25 jogos, 9 gols. O centroavante das 2 últimas Copas do Mundo que não fez um gol. Um gol em 2 Copas. Ele vai pra 3ª. Qual é a visão de vocês 3 sobre isso? O total é maravilhoso. 90 jogos, 15 gols, média 0,16 por partida. Isso é uma vergonha